RFI Convida. Elcio Ramalho. RFI Convida recebe hoje em seus estúdios o vice-presidente do Partido dos Trabalhadores, Luiz Dulci. Muito bem-vindo à Rádio França Internacional, Luiz Dulci. Muito obrigado. O senhor está em Paris para uma série de compromissos, inclusive políticos, e na tarde desta segunda-feira a executiva do PT se reúne para avaliar quais os próximos passos jurídicos e políticos em relação ao presidente Lula, que se encontra preso em Curitiba. Senhor Luiz Dulci, primeiramente, o senhor acredita que existe uma possibilidade jurídica de tirar rapidamente o ex-presidente da prisão? Eu acredito que sim, porque Lula, na verdade, é inocente. Ele foi condenado sem nenhuma prova, né, sem sequer indício, coisa que, aliás, o próprio juiz Sérgio Moro reconheceu no texto da sentença. Ele reconhece que não há provas, né, mas disse que tinha convicção da culpabilidade. Todos nós sabemos que no direito das sociedades democráticas a convicção do juiz não é suficiente para condenar ninguém, porque existe o princípio universal da presunção da inocência. Então nós acreditamos que se o Supremo Tribunal ou qualquer tribunal superior aos quais serão apresentados recursos examinar o mérito, se a sentença é justa ou não, Lula será solto. Agora, por que, na verdade, existe a possibilidade de que essa discussão seja feita logo na quarta-feira? O senhor acredita que pode haver já, a partir dessa quarta-feira, uma decisão que possa ser favorável ao ex-presidente Lula? Eu não posso nem quero, naturalmente, interferir na dinâmica dos tribunais superiores, se o tema vai ser pautado ou não, né? O Supremo, o STF, tem sua dinâmica. Mas eu acho que deve ser pautado. Na verdade, o mais correto teria sido que o Supremo Tribunal Federal examinasse a tese, se a pessoa no Brasil pode ou não ser presa apenas com uma decisão de segunda instância, se pode ser presa antes de esgotar a possibilidade de recursos. Era isso que deveria ter sido julgado no Supremo Tribunal, até porque havia dois pedidos nesse sentido. Um deles era da Ordem dos Advogados do Brasil. Não era o caso Lula, era a Constituição, a interpretação da Constituição Federal Brasileira. Erradamente foi pautado o habeas corpus específico do presidente Lula, né, antes do exame da tese geral, que valerá para todos os casos, deve valer para todos os casos. E agora, provavelmente, será pautada a tese, né? E, segundo todos dizem, há uma maioria no Supremo Tribunal Federal favorável a corrigir o erro, porque foi um erro. A Constituição brasileira é claríssima. Até uma criança de colo sabe que lá está dito: não se pode prender ninguém enquanto a sentença não for transitada em julgado. Ou seja, enquanto não for esgotado todo o processo de recurso. E, obviamente, não foi esgotado ainda. Com relação ao aspecto político, agora a grande discussão é em relação à candidatura do Lula. O senhor acredita e acha que o ex-presidente Lula ainda é candidato e deve ser o candidato do PT às eleições presidenciais desse ano? Na reunião da Executiva Nacional nossa, que se realiza em Curitiba, e vamos fazer também no próximo final de semana uma reunião mais ampla, com governadores, com senadores, deputados e personalidades do partido, do país inteiro, nós vamos reafirmar a candidatura Lula. Lula é inocente do nosso ponto de vista, está sendo vítima de perseguição judicial. Infelizmente, se a Operação Lava Jato começou correta, combatendo a corrupção, e a corrupção deve ser combatida, ela depois se desviou, se partidarizou, passou a proteger acusados do PSDB, do DEM, acusados próximos do presidente Temer, mesmo quando havia provas, gravações, como é o caso do ex-governador do meu estado, Aécio Neves, que tem gravações, né? Esses foram protegidos pela Lava Jato, e a Lava Jato passou a perseguir o PT, especialmente o presidente Lula. Então, Lula, do nosso ponto de vista, é inocente, e nos interessa que seja analisado o mérito. Não é só se ele vai sair agora, se vai receber habeas corpus, não. É se ele é culpado ou inocente. Nós somos os maiores interessados que os tribunais analisem o conteúdo das acusações.
Agora, com relação à candidatura, quer dizer, vai ser reafirmada a candidatura do Lula, mas isso também não pode ser uma estratégia que pode se revelar arriscada na medida em que existe a possibilidade de que essa candidatura futuramente seja impugnada? Quem define no Brasil a aceitação ou não de candidaturas a presidente da República é o Superior Tribunal Eleitoral, que vai fazer isso no mês de agosto. Os partidos vão apresentar, ou as coligações partidárias, e o TSE, né, que os paulistas chamam de TSE, mas nós, mineiros e de outras regiões, chamamos de TSE, vai verificar, então. Nós não temos por que abrir mão da pré-candidatura. Nesse momento se trata de pré-candidaturas. Nem o Lula, nem nenhum outro pré-candidato, né, vai ser oficialmente definido agora, só no mês de agosto. Então nós vamos manter, nós acreditamos que até lá a justiça brasileira vai corrigir esse gravíssimo erro de condenar o Lula, né? E que ele poderá ser candidato. E sendo candidato, as chances dele vencer as eleições são enormes, como todas as pesquisas de opinião no Brasil revelam. Agora, em relação à liderança, com o ex-presidente na prisão, cria-se então uma dificuldade em fazer campanha ou, ao contrário, vai haver uma mobilização cada vez mais forte em relação à defesa da candidatura dele? Nem o PT, nem nenhum partido, por enquanto, está fazendo propriamente campanha, né? O período oficial de campanha eleitoral também começará em agosto, depois da inscrição formal das candidaturas e tal. Agora, todos nós estamos em pré-campanha, né? O que é natural e desejável, inclusive. Então, o que o Lula estava fazendo, o presidente Lula, era viajar ao país, dialogando com a sociedade, com os diferentes setores, apresentando o seu diagnóstico sobre os problemas brasileiros, soluções para os problemas, né? Isso nós vamos continuar fazendo, por enquanto, sem ele, mas vamos manter, né? As caravanas vão continuar por todo o Brasil? Não sei se serão caravanas, mas atividades nas várias regiões do país, com a nossa presidenta nacional, Gleisi Hoffmann, com os nossos governadores de estado. O PT governa importantes estados brasileiros, né? Minas Gerais, Bahia, Ceará, Acre, Piauí. Temos senadores importantes, deputados importantes. Fazem parte do PT alguns dos maiores intelectuais e artistas do país. Então nós vamos continuar percorrendo o país. Naturalmente, ninguém substitui o Lula, porque é o líder mais popular que existe no Brasil, mas vamos falar em nome dele. Esse foi o sentido do discurso, né, que ele fez no momento em que estava saindo do sindicato de São Bernardo. Quer dizer, continuem o meu trabalho até que eu volte. E nós acreditamos que ele voltará e será candidato. Não existe um vácuo, um vazio político atualmente no PT, com o presidente Lula na prisão? No PT, não. Porque o Lula, inclusive, não é dirigente do PT, né? Ele é uma personalidade como até liderança, né? Ele é até mais amplo do que o PT. Ele foi presidente da República e todas as pesquisas de opinião mostram que a maioria da população considera que é o melhor presidente da República da história do Brasil, né? Há um mês atrás, institutos independentes no Brasil voltaram a fazer essa pergunta nas pesquisas de opinião e 2/3 da população considera que foi o melhor presidente que o Brasil já teve. Inclusive muitas pessoas que não votaram nele, mas reconhecem que o Brasil, no período Lula, avançou extraordinariamente, tanto do ponto de vista econômico, social, cultural, educacional. A presença do Brasil no mundo, né, teve um protagonismo inédito. Então, vácuo para o PT, não. Para a sociedade brasileira, sim, né? Se acontecesse, que eu acredito que não acontecerá, né, de que conseguissem proibir arbitrariamente a participação do Lula nas eleições, vai haver um problema de legitimidade nas eleições brasileiras. Porque o Lula tem quase a metade das intenções de voto. Tem mais do que o dobro, tem quase o triplo dos demais candidatos, né? Como é que você proíbe o candidato preferido da população, né, de disputar as eleições? E essa situação que vai definir a estratégia do PT ainda não está claramente definida como é que vai ser essa situação da candidatura do Lula, enquanto não se ficar definido se ele vai sair ou não. O que está definido é que o nosso candidato é Lula. Quando nos perguntam no Brasil qual é o plano B, né, nós respondemos, não há plano B.
Só existe plano A, só existe plano L, que é plano Lula. Né? Porque nós não aceitamos que setores do judiciário claramente partidarizados, né, que não estão tomando decisão com base nas leis, mas sim na intenção de impedir o Lula de ser candidato, que eles decidam quem será candidato. Ou que setores conservadores da política nos obriguem a trocar o Lula por outro nome. Né? A maioria da população brasileira deseja o Lula e no PT é uma opinião geral. Então não vamos substituí-lo. Ele será reafirmado como nosso candidato. Não é o fato de estar provisoriamente, temporariamente preso que vai nos obrigar a tirá-lo. Pelo contrário, eu quero arriscar, não sou de fazer profecias, mineiros em geral não fazem bravatas políticas. Pode ser que nas próximas pesquisas de opinião, o presidente Lula, sendo vítima de arbitrariedade jurídica e policial, apareça ainda mais forte. Senhor Luiz, o senhor não teme um clima, um acirramento de um clima de violência no Brasil, que se manifestou inclusive recentemente, até mesmo durante esse processo de prisão do ex-presidente, alguns confrontos entre apoiadores e os que não apoiam o Lula, né? Inclusive perto do Instituto Lula também teve um confronto com um ferido. O senhor acredita que pode acirrar, ter um clima de violência durante essa campanha presidencial no Brasil, diante dessa polarização em que o Brasil se encontra? Na verdade, esse problema é muito anterior e não tinha nada a ver com o Lula diretamente. Desde o momento em que a ex-presidenta Dilma Rousseff foi destituída de modo arbitrário, né, e ilegal, inconstitucional, abriu-se no Brasil uma possibilidade de todas as ilegalidades. Né? Porque houve uma ilegalidade maior, uma presidenta eleita pela maioria do voto, dentro da lei, e que foi injusta e de modo ilegal, né, destituída, injustamente. Nós tivemos universidades invadidas, de modo arbitrário. Cátedras universitárias proibidas, né, contra a lei. Um reitor da Universidade de Santa Catarina que se suicidou porque foi arbitrariamente perseguido pela Polícia Federal. Uma vereadora do Rio de Janeiro, que não é do PT, do PSOL, assassinada. Né? A caravana pacífica do presidente Lula, eu estava no ônibus, né? Metralhada no sul do país. Então a violência começou antes, e é uma violência de ultradireita. Né? Não é nossa. Da parte do PT não há nenhuma violência. O Lula estava dentro do ônibus, na caravana não havia nenhum confronto com ninguém. Ele estava dialogando com diferentes setores sociais. Né? A violência partiu de quem metralhou a caravana. Não foi a vereadora Marielle, no Rio de Janeiro, que provocou a violência. Ela estava defendendo os direitos dos favelados, dos negros, das mulheres. Né? E a violência foi dos seus algozes. Mas é verdade que há uma violência da direita, que é pregada por alguns líderes, inclusive por um dos candidatos presidenciais, que é o deputado Bolsonaro. Só para a gente encerrar a entrevista, Luiz Dulce, em relação aos áudios que foram vazados com comentários ofensivos ao ex-presidente Lula, o PT pretende tomar alguma decisão em relação a esse vazamento, a essa situação? Eu acredito que isso será analisado na reunião da executiva, não quero, né, qual será a medida específica, eu não sei. Mas esse comentário do piloto, né, pelo que eu vi na internet, reflete um clima de intolerância, de desrespeito à liberdade, às opiniões né, ao pluralismo político, que é característico da democracia, que a extrema-direita e setores dos meios de comunicação propagaram no Brasil no último período. A esquerda tem sido vítima desse clima. Nenhum líder da direita foi assassinado. Nenhum militante social da direita foi assassinado. De um mês para cá, houve mais de 10 mortes no Brasil, todas de pessoas progressistas ou de esquerda. Muito obrigado, Luiz Dulce, vice-presidente do PT, pela sua presença e participação aqui no RFI Convida. Eu que agradeço pela oportunidade.